Bom, agora a gente vai dar continuidade com a aula 2, que já é sobre os processos que acontecem nos embriões. Lá a gente falou na aula anterior sobre como os gametas são gerados até gerar o zigoto. Mas agora a gente vai falar sobre o que acontece e quais são as estruturas que a gente tem que conhecer nos embriões iniciais até começar a gerar os órgãos. Então essas etapas são chamadas de clivagem, gastrulação, neurulação e organogênese. Resumidamente é isso. Aqui a gente tem uma neurula de sapo, né? A gente vai já ver o que é uma neurula, que estágio é esse que a gente não consegue ver ainda direito, as estruturas dele, né? Mas a gente vê que aqui ele é redondo, ó, tem uma membrana, e dentro dessa membrana a gente tem esse embrião no formato neurula, no momento neurula. Tudo começa lá no ovo ou zigoto, né? Houve a fecundação e vai acontecer uma coisa chamada clivagem, que é a mesma coisa de segmentação, divisão da célula ovo em várias células, sem que aumente o tamanho. O tamanho continua o mesmo, mas ali dentro fica cheio de pequenas células, cada vez menores, porque se o volume não está aumentando, está só aumentando a quantidade de células, é porque o material está sendo dividido entre elas, e cada vez mais a gente vai ter célulazinhas menores, à medida que elas vão se dividindo por mitose, até formar uma bola de células, que a gente chama de mórula, que parece uma amora, por isso esse nome. Mas existem 4 tipos básicos de ovo, de zigoto, e por conta disso vai haver uma diferenciação nos tipos de mórula. A gente vê aqui que tem uma diferença entre elas. Por quê? Porque o ovo é diferente, o gameta feminino era diferente, por conta disso vai ter uma diferenciação aí. Primeiro, aquele ovo que é chamado oligolécito, que quer dizer pouco vitelo, lécito vem de lecitina, que é uma substância, um lipídio que tem dentro do ovo, né, que é o vitelo, né, faz parte do vitelo. Oligo quer dizer pouco. Então, esses animais que têm esse tipo de ovo, né, a gente diz que esse tipo de ovo é oligolécito, pouco vitelo. Tem quem chame também de isolécito, iso quer dizer igual, então ele é bem distribuído igualmente ao longo do zigoto. Ou homolécito, homo também quer dizer igual, então é uma coisa homogênea. E alécito, esse A quer dizer não, sem, é como se fosse sem vitelo, que realmente é tão pouquinho que a gente poderia dizer que nem tem. Que animais são esses? Geralmente equinodermos, estrela do mar, por exemplo, o anfioxo, que já é quase um vertebrado, mamíferos placentários, eles são alécitos, ok? Então, o vitelo aqui não é tão importante, porque o vitelo, a função dele é nutrir o embrião. Mas no caso dos mamíferos, né, e dos equinodermos, etc., esse embrião ele não vai precisar ter esse vitelo para ser nutrido. A gente vai já ver alguns animais aí nessa tabela que eles precisam ter vitelo para conseguir existir e continuar vivo até futuras etapas do embrião. Existe um outro tipo de ovo que se chama heterolécito. Não já está dizendo hétero, diferente. Então, o polo, essa parte aqui, ela tem pouco vitelo, o zero vitelo, e aqui embaixo um monte de vitelo, que é essa parte amarela. O que vai acontecer? O vitelo, na realidade, ele atrapalha as divisões celulares. Então, onde tem muito vitelo, a gente vê aqui que acaba dividindo pouco e as células ficam grandes, porque elas dividiram menos vezes. E onde não tem o vitelo, que a gente chama de polo animal e polo vegetal, né? Esse polo animal, que é onde vai ter muita divisão, ele vai ter um monte de célulazinhas. Com o passar do tempo a gente vai ver que aqui são célulazinhas pequenas e aqui são células grandes. Esse tipo de ovo ele é encontrado em animais como anfíbios, sapos, né? E peixes, alguns peixes. O telolécito já é assim uma coisa exagerada, digamos, de vitelo.
É justamente para aqueles animais que vão ter casca no ovo. E claro, se vai ter casca, o embrião inicial ali, ele não vai conseguir uma outra fonte de energia. Ele vai ter que se alimentar do que tem ali dentro daquela casca, daquele ovo. Então, nesse caso, precisa ter realmente muito vitelo. Então, ele se chama telolesto. Esse nome vem de telo, que quer dizer na ponta. O vitelo fica na ponta de um dos lados, né, que é o polo vegetativo. Então, é o telolesto, que a gente pode também chamar de megalesto. Mega quer dizer muito, muito lesto, ou seja, muito vitelo. Então, tem tudo a ver esses nomes, né? A gente vê aqui também que o heterolesto ele pode ser chamado também de mesolesto, né? Quer dizer que tem um pouco, meia quantidade de vitelo, né? Não é tanto quanto o telolesto. E o telolesto, como eu falei, é justamente naqueles organismos que precisam ter vitelo suficiente para o embrião sobreviver naqueles dias ali de desenvolvimento. Então, aves, répteis, principalmente esses. E o centrolesto é aquele tipo de ovo em que o lécito, né, o vitelo, fica no centro, pertinho do núcleo. Então, onde é que vai haver a divisão? Na superfície, que é onde não tem o vitelo. Por isso que as célulazinhas elas vão aparecendo só aqui, ao redor do vitelo. O vitelo atrapalha as divisões celulares. Então, veja bem, dependendo do tipo de ovo, eu vou ter uma mórula com um padrão diferente, um formato diferente. E a segmentação, ou seja, a clivagem, ela também tem um nome diferente dependendo de cada um desses 4 casos. Se ele é oligolesto, acontece a segmentação, a clivagem em todo o embrião igualmente. A gente diz que ela é holoblástica, holo quer dizer total, holos, total. E é por igual. Se ela é de um anfíbio, que tem um pouco de vitelo aqui num polo e não tem no outro, ela é chamada holoblástica, ou seja, ela é total, acontece em todo o embrião, porém ela é desigual, que a gente vê aqui que ficam as células pequenas, outras grandes. Aqui é rápida, aqui é lenta, as divisões. E no telolesto ela é chamada de meroblástica, ela não é holoblástica, ou seja, não é total, ela acontece só numa parte. Aqui tem tanto vitelo desse outro lado do ovo que ela nem acontece aqui, ó, não tem como ter divisão aqui com esse tanto de vitelo. Então ela é parcial, ela é meroblástica. E ela é discoidal porque forma só esse disquinho aqui em cima. É o que acontece quando a gente olha um ovo de galinha que está no processo de desenvolvimento, né? Ele foi fecundado, ele estava sendo chocado. Se a gente abrir para olhar, a gente vai ver que tem um disquinho ali que está se formando em cima da gema, que é justamente essa parte aqui, né? Esse disco de germinação do embrião. É aqui que estão as células do embrião. Aqui o que tem nesse material da gema vai ser vitelo para alimentar esse pequeno embrião. E no centrolesto vai ser uma clivagem do tipo meroblástica, parcial, superficial, porque só aconteceu na superfície do embrião, ok? Então o vitelo, ele tem a ver com a fonte de energia, de alimento. Se o organismo vai precisar de uma fonte dentro do ovo, porque ele vai ser fechado dentro de um ovo com casca e não vai sair, então tem que ter muito vitelo. Mas se não precisar disso, aí vai ter pouco vitelo. Porque para ter vitelo, essas fêmeas elas tiveram que gastar energia para colocar esse vitelo dentro dos gametas. E a gente, o ser vivo, ele precisa economizar energia. Então só vai botar vitelo ali, só vai ter esse trabalho todo de montar esses gametas com vitelo se realmente for precisar. A galinha precisa, o pato precisa, né? Algumas cobras precisam, porque vai ficar dentro de um ovo com casca. Mas uma estrela do mar não precisa, o ser humano não precisa, porque vai ter outras estratégias para adquirir alimento. Vamos já falar sobre isso. Então, um ouriço tem pouco vitelo porque a larva surge logo, né? É tipo uma estrela do mar. Não vai ficar dentro de uma casca, dentro de um ovo com casca. A larva já vai surgir e já vai sair por ali se alimentando. No caso do ser humano, também não precisa de muito vitelo porque tem a placenta, tem o útero,
que é quem vai suprir de nutrientes esse embrião. Aves e répteis e alguns peixes precisam de muito vitelo porque o ovo é escondido e não tem larva. Ele vai ter que terminar todo ali dentro daquela casca e quando sair já é um jovenzinho, não é larva mais, ele já tem o formato do indivíduo daquela espécie. Então aqui a gente está vendo essa imagem muito bonita que é de um ovo virando duas célulazinhas, né? Dois blastômeros, como a gente chama, que são essas célulazinhas lá para formar a mórula. E no passo seguinte, a gente vai ver o que vem depois. Essas células se dividem em duas, e mais duas, e mais duas, e vai dobrando a quantidade até virar a mórula. Então esse processo que eu acabei de mostrar aqui no slide é a segmentação ou clivagem do ovo virando uma mórula. E vocês estão vendo que não houve um aumento de tamanho, ele continua do mesmo tamanho. Aí as célulazinhas vão ficando cada vez menores porque está havendo divisão e elas vão ficando dividindo material até formar um monte de célulazinhas pequenas. Bom, o que acontece? A mórula, ela vira um embrião chamado blástula. É o próximo momento, é a próxima fase do embrião. O que é uma blástula? Se a gente fosse conceituar de uma forma padrão, eu ia dizer que uma blástula é quando o embrião tem uma cavidade quase oca por dentro, como se fosse uma bola, mas aqui dentro na realidade tem um líquido, não é um ar, não é vento, não é nada disso, não é o ar, não é um espaço vazio, não é vácuo. Isso aqui, o que tem aqui dentro é um líquido, e a gente chama essa cavidade de blastocele. Então nesse momento existe um embrião chamado de blástula e dentro dele uma cavidade chamada blastocele. Cele é cavidade, cômodo, é um espaço. Então nesse caso, ó, veja que antes aqui tinha célula dentro dela, na mórula, mas essas células foram migrando para a superfície e ficou tipo uma bola. Só tem material aqui na superfície, material celular, e dentro não tem célula. Isso é uma blástula. Aqui a gente tem uma celoblástula de anfíoxo, que a gente usa o anfíoxo como um padrão na embriologia. Então tudo na embriologia eles pegaram o anfíoxo como padrão. Então a gente vê que no anfíbio é um pouquinho diferente, no ser humano é um pouquinho diferente, na galinha é um pouquinho diferente, mas o padrão, o que eles consideraram o padrão para comparação é sempre o anfíoxo. Ok? O anfíoxo é um animal desenvolvido, mas que ele ainda não é um animal vertebrado. Um cordado, mas que não é um vertebrado, ele não tem ossos, ok? Bom, aqui a gente vê vários outros tipos de blástula, ó, a discoblástula nas aves, que é aqui nesse discozinho do embrião, aí surge a blastocele, e aí a gente vê o seguinte, nos insetos, a blástula é praticamente a mórula, porque aqui dentro é o vitelo, lembra? Os insetos artrópodes e tal, eles são centrolestos, o ovo. Então aqui é na superfície que vai surgindo essas células, então a blástula e a mórula são praticamente a mesma coisa. No ser humano, a gente chama a nossa blástula de blastocisto. Ela já tem uma estrutura um pouco diferente, ó. Tem essa camada de célula externa, que nós vamos já falar sobre ela, e tem uma camadazinha interna de células mais arredondadas. Então aqui é o que acontece nos mamíferos, certo? Essas blástulas, que elas são diferentonas, como a do molusco, que nem tem a blastocele, a das aves e dos répteis, que tem uma blastocele embaixo do disco, na ponta aqui do embrião, e essa periblástula dos insetos, que é só ao redor, periblástula, ao redor do embrião, elas são blástulas virtuais, porque elas não seguem o padrão aqui que a gente está vendo aqui no anfíbio, no anfíoxo. Elas são umas blástulas um pouco esquisitas, aí se chama blástulas virtuais, né, diferentonas, digamos. Agora vamos falar com mais detalhes sobre esse blastocisto, que nos interessa bastante, que é justamente a blástula do ser humano. O
que a gente tem para saber sobre essa blástula, né? Primeiro, aqui dentro a gente tem aquela massazinha de células mais arredondadas e aqui por fora a gente tem uma camada de célula protegendo, digamos, essa camada interna. Essa parte interna é quem vai virar o embrião. E essa camada de fora do blastocisto, de nossa blástula, né, é que vai virar os anexos embrionários. Anexos embrionários são aquelas estruturas que vão ajudar o embrião a desenvolver, né, então vão dar suporte ao embrião que vai nascer a partir daqui. Isso aqui é o mais importante. Aqui é só um apoio, né, um suporte. Como assim? A gente vai falar sobre isso mais na frente. Essa massa aqui de dentro a gente chama massa celular interna, MCI, ou embrioblasto. E essa massa externa é a massa celular externa, né, ou trofoblasto. São os vai virar os anexos embrionários, como a placenta, né, já vê isso. Mas essa massa interna, a gente vê que ela foi colorida, né, aqui, lá no embrião em si é tudo avermelhado e tal, mas não tem exatamente uma cor assim. Mas aqui eles coloriram para a gente ver que cada parte dela, da MCI, vai virar coisas diferentes no nosso corpo. Então essa parte que está vermelhinha, a gente vai chamar ela de, vai virar ectoderme, que vai ser a camada mais de fora do embrião. Então vai virar coisas que são do lado de fora do corpo, pele, neurônios, glândula pituitária na cabeça, os olhos, ouvidos, coisas mais de fora. Essa massinha que está verde de um lado e do outro, a gente vai chamar ela de, vai virar a mesoderme. Ela ainda não é, ela é só uma massinha dentro do blastocisto, mas vai virar a mesoderme. A mesoderme é uma camada intermediária do embrião, entre a ectoderme e a endoderme, e que vai dar origem mais na frente a várias partes do corpo, tecidos e órgãos. Medula óssea, músculos, veias, o sangue, ok? E nessa partezinha mais no meio, que está colorida aqui de azul, para a gente enxergar essa diferença, é a endoderme, e ela vai virar coisas mais internas do nosso corpo, a parte digestiva, o fígado, a tireoide, a bexiga, a uretra, essas coisas mais internas. Endo quer dizer dentro, ecto quer dizer fora, meso quer dizer no meio, ok? Então tem toda uma lógica. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas estruturas aqui. Bom, o que é essa ectoderma? Ectoderma vai ser a camada que vai dar origem à nossa pele, os neurônios, ou seja, todo o nosso sistema nervoso, que digamos é uma coisa que fica mais por fora, os olhos. Então isso tudo vem da ectoderma, as partes mais de fora do corpo. Alguns alunos acham complicado lembrar disso, mas é só você ver pela lógica do corpo, o que é mais por fora. Geralmente dá certo. Mais para dentro do corpo, tipo o recheio do corpo, é o que vem da mesoderma. Então, por exemplo, a parte do esqueleto, né, os ossos, os músculos, eles vêm da mesoderma. A parte das veias, artérias, né, coração, que também é um músculo. Então, tudo isso vem da mesoderma. E a parte mais interna, mais víscera que a gente tem é o que vem da endoderme. Então, a parte respiratória, traqueia, pulmões, certo? E também a parte digestória, né, do esôfago até o ânus. Essa parte aqui, intestino, fígado, estômago, tudo vem dessa camada interna chamada endoderma. Continuando lá o nosso raciocínio sobre esse blastocisto, a gente tem que saber que esse blastocisto ele vai penetrar no útero, né? Como assim? Lembra que o espermatozoide veio por aqui, um deles fecundou o gameta feminino, aí vai começar o processo de divisão. O primeiro dia é um zigoto, no segundo dia já tem 2 células, no terceiro dia já é uma mórula cheia de célulazinhas, lembra? Por fora e por dentro, uma bola de célulazinhas, até que vira um blastocisto, que é a nossa blástula, que aí fica aquele espaço
mais vazio ali dentro, vazio entre aspas. Esse blastocisto, que é o que a gente estava vendo agora mesmo, ele vai penetrar nessa camada do útero que ficou irrigada de sangue justamente para recebê-lo, já que aqui está começando a gestação. Então ele vai fazer o processo de nidação ou implantação dentro do útero, dessa camada endométrio, que dessa vez não vai descer, não vai haver menstruação, porque dessa vez tem um embrião se formando aí, ok? Então aqui já é no 12º dia, mais ou menos, é quando acontece essa nidação. Nidar quer dizer aninhar. É como se fosse um ninho que esse embrião está aninhando dentro dessa camada do útero. E se ele não fizer isso, ele não vai conseguir se desenvolver. Às vezes acontece desse embrião ele se desenvolver aqui na tuba, mas não tem como prosseguir, porque isso vai crescendo e vai acabar rompendo a tuba e a mulher precisa fazer uma cirurgia para retirada, porque senão até ela corre risco de morrer nesse processo. Ele precisa estar aqui, ó, no útero, implantar em algum lugar do útero, ou aqui em cima, ou de um lado, ou do outro, para poder desenvolver daí a gestação, né, a bolsa, né, aquelas outras coisas que a gente sabe que vão surgir, placenta e tal. Aqui a gente tem uma tabelinha só por curiosidade, comparando a quantidade de dias de gestação de cada animal desses. A gente vê que animais pequenininhos como o rato, eles têm menos dias de gestação do que animais grandes como égua, elefante, etc. Então aqui no caso do ser humano, 270 dias, mais ou menos 9 meses. Mais uma rata, 22 dias de gestação. Ok? Bom, aqui a gente tem um esquema mais completo, que a gente já vê aqui um feto, né? O feto é quando ele já tem as estruturas, o braço, os órgãos aqui dentro, eles não foram desenvolvidos ainda, mas ele já tem toda uma estrutura que a gente reconhece como sendo um embrião humano. Isso já é o feto, certo? Ele era um embrião desde aqui, ó. Desde o ovo ele já era um embrião, mas aqui eu chamo ele de feto. Então ele foi desenvolvendo, foi tendo as clivagens, até que virou mórula. Aí essa mórula ficou com um espaço vazio por dentro e se chama blástula. A blástula, ela vai dobrar, ou vai, dependendo de cada espécie, tem uma maneira de formar isso, mas nesse caso aqui, vai dobrando aqui para dentro, ó, como se fosse uma bola mocando, e aí vira uma gástula. A gástula tem duas camadinhas de células. A de dentro é a endoderme e a de fora é a ectoderme. É aqui que a gente começa a falar de camadas ou folhetos, porque aqui, ó, é como se fosse uma coisa só. Não tem diferença. Mas na hora que ela mocar, que ela virar duas camadas, aí eu já reconheço as posições das coisas. Tem o que fica mais por fora e o que fica mais por dentro, ok? Aí isso vai desenvolvendo e vai surgir uma camada mais no meio. Tá vendo? Aqui tem essa rosinha de fora, que é a ectoderme, e tem essa de dentro ainda, que é a endoderme, a amarelinha. Mas agora surgiu uma camada que é de células vermelhinhas, que a gente coloca essas cores para diferenciar aqui. Que aqui é a mesoderme, é aquela camada do meio que vai virar músculos, ossos, etc. Bom, se a gente cortar esse embriãozinho que a gente chama de neurula, a gente vai ver que tem todas essas camadas dentro dele. E ele vai desenvolver e vai virar feto, ok? A gente não usa aqui o termo evoluir. Na biologia a gente precisa especificar bem, aqui é desenvolver e vai virar um feto, ok? Eu não posso dizer que aqui está acontecendo uma evolução, lembra? A evolução aconteceu na hora que foi gerar esse espermatozoide e na hora que foi gerar esse gameta feminino. Aqui, depois disso, é só desenvolvimento, é só ontogênese, certo? Bom, então aqui a gente tem o ovo ou zigoto, aqui a gente tem a mórula, a blástula, aqui a gente tem a gástula, a neurula e o feto. E aqui os nomes das camadas.
Dentro aqui da neurula, a gente também está vendo uma coisa chamada celoma, que fica dentro da mesoderme. É um espaço onde vão surgindo os órgãos desse embrião. E a notocorda, que é essa partezinha aqui, ó, preta, ok? Que fica aqui pertinho da endoderme, ela vai ser o molde onde vai surgir a coluna vertebral. Ela não vai virar osso, ela não vai virar a coluna vertebral, ela vai servir de molde para surgirem os ossinhos da coluna, ok? E logo acima dela aqui, ó, a ectoderme, ela faz umas dobras e forma essa outra pecinha aqui que se chama tubo neural. É verde, aqui a gente não está conseguindo ver direitinho, mas é verde. O tubo neural vem da ectoderme e ele vai desenvolver e vai virar todo o nosso sistema nervoso. O cérebro, os nervos, o bulbo, o cerebelo, tudo que tem a ver com o sistema nervoso, seja na cabeça, na coluna ou no corpo inteiro, vem daqui, dessa pecinha chamada tubo neural. O nome aqui tubo é porque na realidade é um tubo, ó. Ele passa por trás aqui, ó, na parte de trás aqui. Só que esse tubo foi cortado para a gente poder ver, e aí a gente tá vendo ele assim de cima, certo? Se a gente fosse colocar esses nomes dentro desse esquema, olha só, aqui a gente tem estruturas e a gente tem processos. Aqui a gente tinha os nomes dos embriõezinhos, né, em cada etapa. Mas agora a gente vai posicionar os nomes das estruturas e o nome dos processos. Blastômero, o que é blastômero? Blastômero são essas célulazinhas que o ovo vai se dividindo e vai dividindo em 2 blastômeros, 4 blastômeros, vários blastômeros, ok? Até aqui ele se chama blastômero, certo? Depois é que ele ganha uma especificação se é endoderme ou ectoderme, aí ele já não é mais um blastômero. Blastoderme. Blastoderme é isso aqui, ó, é uma camada só, mas que ainda não é endoderme nem ectoderme. Então, blastoderme é o que tem na blástula. É a camada de célula da blástula. Blastocele é o líquido que tem dentro da blástula. Então, blastoderme, blastocele. Arquêntero e blastópero. Bom, quando isso dobra, que vira a gástrula, que adquire a camada de fora e a camada de dentro, essa parte aqui de dentro, onde ele mocou, isso aqui se chama arquêntero, é como se fosse intestino primitivo, traduzindo, e esse porozinho, essa abertura, tipo uma boquinha que surgiu aqui em cima, se chama de blastóporo, ok? E os processos também, eu vou poder colocar o nome aqui nessas setinhas. Então veja bem, clivagem ou segmentação, que é a mesma coisa, ó, é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui houve fecundação, esse processo, mas aqui já é clivagem, ó, que é o que acontece com esse primeiro embriãozinho até ele desenvolver. Então aqui, ó, aqui é uma clivagem, essa outra seta é clivagem. Agora, de mórula para virar blástula não é clivagem, é blastulação. De blástula para virar gastro, essa seta, esse processo se chama gastrulação. De gástrula para neurula, que é quando ele adquire a terceira camada, que é a mesoderme, aí é neurula, e adquire também o tubo neural. Aí a gente chama isso aqui de que? Essa setinha? Neurulação. E por último, quando ele vai virar um feto mesmo, que ele já tem órgãos, aí essa setinha aqui, ó, de neurula, virando feto, é uma organogênese, formação de órgãos, traduzindo a palavra organogênese, certo? Então assim, eu espero que tenha ficado claro esse desenvolvimento. São muitos nomes, é muita coisa para a gente aprender, mas aqui está um esquema bem fácil de você visualizar as diferenças de cada embriãozinho, das estruturas e dos processos que estão acontecendo. E essa questão das camadas, você pode até pensar que não é importante entender as camadas, mas é importantíssimo, porque a gente está tentando entender como é que nossos órgãos e tecidos se formaram a partir desse embrião. E é por isso mesmo que a embriologia é casada com histologia, porque aqui a gente está vendo como é que os tecidos se formam. Quando a gente for falar de tecido,
que é o que vem depois de embriologia, é a histologia. Aí a gente vai falar desses tecidos que nasceram aí, dessas camadas iniciais, desses folhetos embrionários. Voltando aqui nesse ponto, ó, de gástula, tem uma curiosidade interessante sobre esse blastóporo aqui, essa aberturazinha. Os animais em que esse blastóporo vai virar a boca do animal, como por exemplo numa hidra, que é um celenterado, a hidra não tem ânus, só tem boca. Então nesse caso aqui, que vai ser a boca, que serve como boca e ânus ao mesmo tempo, a gente diz que esse animal é protostômio, que quer dizer boca primitiva. Em nós seres humanos, ou no anfioxo, na galinha, etc e tal, nós somos já deuterostômios, porque essa aberturazinha aqui vai virar o ânus. A boca ela vai surgir depois do outro lado, mas esse poro inicial, esse blastóporo da gástula, vai virar ânus. Nós somos deuterostômicos, quer dizer, a boca, estômago é boca, veio depois. Então, depois veio a boca, é a tradução disso, e primeiro veio a boca, é a tradução disso. Então, protostômio, porque isso aqui virou logo, foi boca, e deuterostômio, quer dizer, a boca veio depois, no nosso caso, que isso aqui virou foi ânus, no animal, tá bom? E sobre a neurulação, a gente vai entrar agora mais detalhes sobre a neurulação. Olha, gente, isso aqui é uma neurula. É um embriãozinho que tem essa prega neural, parece uma dobra assim, nas costinhas dele. E é aqui que vai surgir o sistema nervoso. Pode ver que nosso sistema nervoso ele é meio que atrás, ó. Ele vem aqui da cabeça, desce aqui por trás na coluna, não é isso? Depois é que ele espalha nos nervos para o corpo todo, mas ele é meio que atrás do nosso corpo. E é justamente isso, essa prega neural aqui da neurula é onde vai surgir o sistema nervoso e a coluna também. Se eu cortar essa neurulazinha aqui, igual eu fiz naquele outro desenho, ó, aqui ela está cortada, tá vendo? E aqui também ela está cortada. Aí a gente começa a entender como é que surge esse tubo neural, certo? Aqui de cima da ectoderme vai surgindo, algumas células vão dobrando aqui para dentro, vão formando essa prega para formar o tubo neural. Então aqui a gente tem o seguinte, ó. Aqui a gente tem o ânus e a boca. Lembrando que esse porozinho da gástula foi desenvolvendo aqui e foi virando o que? O ânus. Nós somos deuterostômios. Depois é que surgiu a boca. Com um mês ela já é uma neurula. A gente já é uma neurula. E se a gente cortar aqui, a gente vai ver bem direitinho aquelas partes que a gente estava vendo no slide anterior. Aqui a gente tem, do primeiro ao 9º mês, o tamanho de um feto humano, tamanho aproximado. A gente vê que ele começa a crescer mesmo a partir do 5º mês, que é quando a barriga fica bem evidente, né? Porque o embriãozinho cresce e também ele tem muito mais líquido na bolsa. Então é justamente nesse 5º mês que fica bem evidente. Até o 4º mês, ó, 6 centímetros. Ele é muito pequeno. E aqui dentro a gente tem todas aquelas estruturas, que a gente vai ver com mais detalhes aqui, ó. Aqui é a formação do tubo neural. Como é que acontece? Essa camada de fora, ela vai dobrando e vai formar o TN aqui, que é o tubo neural. Ela passa por essas etapas, ó. PLN, que é a placa neural. PN, que é aqui, que é a prega neural, que é quando está nesse formato aqui, ó, de prega e sulco, né, que é tipo uma rachadura nas costinhas do embrião. Crista neural, que é esse CN aqui que se forma, até que fecha e vira tubo neural. Ela descola da ectoderme e vira tubo neural, que é isso aqui. Lembra que da endoderme surgiu uma outra camadinha que se chama mesoderme, que é essa laranja aqui, ó. A amarelinha é a endoderme. Essa do meio, esse recheio que apareceu, é a mesoderme. Dentro dela tem o celoma, ok? Aqui dentro nós temos a notocorda, que vem da endoderme também. E aqui a gente tem o tubo neural que vem da ectoderme.
Preste atenção nesses movimentos. Da ectoderme, pingam algumas células e forma o tubo neural. Da endoderme vai surgir tanto a mesoderme como a notocorda. Vem daqui da parte de dentro, que é da endoderme. Se eu pegar essa camadinha aqui de mesoderme que é colada com a ecto, eu vou chamar essa camadinha dupla de somatopleura. Se eu pegar essa camadinha interna da mesoderme, que é colada na endoderme, eu vou chamar essa camadinha dupla lá dentro de esplancnopleura. Ok? Esplancnopleura. Dentro da endoderme a gente tem o arquêntero. Aquele mesmo da blástula, aliás, aquele mesmo da gástula, aqui continua se chamando arquêntero, que vai ficar tipo a parte interna do nosso intestino, do nosso estômago. O arquêntero vira a cavidade por onde vai passar o alimento e vai virar fezes na gente, ok? É a luz do intestino, a luz do estômago. A gente chama em anatomia de luz ou lúmen. É a parte oca de um órgão, tipo uma veia. A luz da veia, o lúmen da veia é a parte oca dela, parte de dentro, ok? Por onde passa alguma coisa. Bom, resumidamente, eu montei esse esquema para ficar claro de uma vez por todas que no começo a gente tem apenas ectoderme e endoderme. Essa endoderme gera mesoderme. Preste atenção de onde vem as coisas. É da endoderme que vem a mesoderme. Eu até botei de uma corzinha parecida. Essa mesoderme vai gerar também o mesênquima, que é o que vai virar músculos, sangue, vasos e cartilagens, ossos, dentes e chifres, no caso de animais que têm chifre. Essa mesoderme também forma rins, útero, bexiga, a serosa dos órgãos, vamos já falar sobre isso, celoma, porque a parte de dentro é o celoma, né, de dentro da mesoderme, e a derme da pele, que é a segunda camadinha da pele, a camada de baixo. Nós temos a epiderme e a derme. A derme vem daqui. A epiderme é que vem da ectoderme. Então essa camada mais de fora vai formar o tubo neural, que vai virar sistema nervoso, vai formar a epiderme da pele, que é a parte mais de fora da pele, glândulas, né, tudo que é tipo de glândulas, esmalte dos dentes, os olhos, as unhas, pelos, córneos, penas, no caso animais com pena, mucosa da boca, do nariz, do ânus. Então tudo isso aqui, ela vem da ectoderme, ok? A parte mais interna, a endoderme mesmo, sem ser a parte que virou mesoderme, ela vai virar glândulas como o timo, tireoide, fígado, pâncreas, são glândulas bem mais internas. Vai virar mucosas como o esôfago ao reto, quer dizer, a parte da boca, a mucosa da boca e a mucosa anal, ela vem da ectoderme, viram aqui, né? Já a mucosa do esôfago até o final do intestino, essa mais interna, que a gente não toca nela, digamos, ela vem daqui da endoderme, ok? É o tubo digestório, o fígado, os órgãos todos aí, e a notocorda também vem da endoderme. Então aqui, gente, não tem erro. Esse esquema mostra de onde vem cada coisa, de que folheto vem e o que vai virar em nosso corpo, ok? Eu vou passar aqui um vídeo e eu vou narrando o vídeo, porque o áudio também está em inglês, então não iria adiantar muito, ia precisar de legenda, ia complicar um pouco mais. Então vamos ver o que tem nesse vídeo aqui, que é um resumo da embriogênese humana. Então a gente vê aí o aparelho reprodutor feminino, o ovário, aí é o gameta feminino que está saindo lá do folículo, aí é o espermatozoide chegando, ocorre a chegada do espermatozoide, um deles consegue entrar, aí começa a virar um embrião, né? Agora já é um zigoto, né? Ocorreu a mistura do material genético do homem e da mulher, aí esse embriãozinho, né, já é embrião, vai começar a se dividir, as clivagens, ele vai descendo em direção ao útero, lembra que ele vai ter que se implantar, ele vai ter que nidar no útero,
Então chega um momento lá, por volta do 12º dia, em que ele vai nidar. Então ele vai virar um blastocisto e vai penetrar nessa camada interna do útero, né, que é o endométrio. Aí ele é um blastocisto ainda. Então é aquele momento em que ele vai fazer a anidação. Então aqui tem a camada interna de célula e a camada externa. Ele vai penetrar, ó, a gente está vendo aí ele penetrando na camada irrigada de sangue que tem lá no útero, que foi preparado para ele. E aí ele vai começando a se desenvolver, ó. Ele vai virar tipo uma plaquinha, um disquinho, um comprimidozinho. O formato que ele vai ter, ó, vai ser esse formato aí. Aí em cima vai surgir a prega neural, vocês estão vendo, ó, que vai surgindo uma fendazinha, que é aí que vai surgir o sistema nervoso, tipo nas costas dele. Aí já é uma gástula que vai desenvolvendo para virar neurula. Olha só, vai virar uma neurula, que é o próximo momento. Tá vendo que ele já tem a prega nas costas, aí ele já está virando neurula, ok? Agora ele já está virando um feto, ele já tem os bracinhos, ele já tem a cabeça, tudo já está surgindo nele, ele já é um feto, ok? Então esse é o desenvolvimento do embrião humano, desde o que aconteceu depois da fecundação, lá o zigoto, até ele se tornar um feto com seus órgãos todos já nos seus devidos lugares, faltando só amadurecer esses órgãos. A gente sabe que o cérebro leva um pouco de tempo para amadurecer, os pulmões também, tanto que quando um bebê ele nasce prematuro, com 7, 8 meses, ele precisa ser colocado na incubadora com oxigênio, porque ele tem uma respiração ineficiente. Então se ele não for colocado num lugar quente, porque ele também não consegue ainda se aquecer, se ele não for colocado numa incubadora quente, tipo uma estufa, com um suprimento de oxigênio alto, ele pode acabar morrendo, né, sem oxigênio ou sem o aquecimento necessário. Então é por isso que o bebê prematuro ele precisa desses cuidados especiais.